Capítulo 18. Impossível. Nada neste mundo me agita o seio, senão o teu amor. Lenda de São Pedro Confessor. 9. Apenas Pelágio transpôs o escuro portal da gruta. Eurico levantou-se. Expirava com ânsia, como se aquele ambiente tépido não bastasse a saciá-lo. O desgraçado resumia num pensamento devorador, numa síntese atroz, o seu longe e doloroso passado e o seu turvo e irremediável futuro. Como voltar àquele lugar? Como sem lhe vergarem os joelhos, tinha ele descido das alturas do Vínio com a mengarda nos braços. Que tempo durara essa carreira deliciosa e ao mesmo tempo infernal? Não o sabia. Imagens confusas de tudo isso era apenas o que lhe restava, do sol que pouco a pouco lhe viera alumiar os passos, dos ribeiros que vadeara, das penedias agras, dos recostos dos montes, das selvas que recuavam para trás dele, dos cabeços negros que, às vezes, lhe pareceram debruçarem-se no cimo dos despenhadeiros, como para o verem correr. No meio destas recordações incertas e imateriais, outras passavam íntimas, ardentes, voluptuosas, negras, desesperadas. Por horas que haviam sido por ele uma eternidade de ventura, o respirar daquela que amava como insensato se misturara com o seu alento. Por horas sentira o ardor das faces dela a aquecer as suas e o coração bater-lhe contra o seu coração. Depois voltavam-lhe no espírito a imagem veneranda de Siseberto e o altar da Sé de Hispalis, junto do qual vestirá puras strins do sacerdote, e Carteia e o presbitério e as noites de agonia envolvidas no ermo do Calpe. E tudo isso se contradizia, se repelia, se condenava, o amor pelo sacerdócio, o sacerdócio pelo amor, o futuro pelo passado, e aquela alma dilacerada no combate destes pensamentos quase cedia ao peso de tanta amargura. Eurico deu alguns passos e encostou-se à boca da gruta, porque os membros exaustos lhe fraqueavam, apesar de que nem um momento abandonasse a força da sua alma enérgica. A brisa fingidíssima da madrugada consolava-o, como ao febricitante a aragem de o sol posto do outono. A seus pés estavam as trevas do vale, sobre a sua cabeça as solidões profundas e serenas do céu, semeado de pontos rutilantes das estrelas e mal desbotado ao ocidente pela última claridade da lua minguante que desaparecia. Era a imagem da sua vida, serena e esperançosa, como o crepúsculo do luar fugitivo lhe fora a juventude. Desde que um amor desditoso o fizera levantar uma barreira entre si e o ruído do mundo, desde que se voltara às solenes tristezas da soledade e a derramar benefícios e consolações sobre a cabeça dos miseráveis e humildes. Pela alta noite do seu viver, muitas vezes folgara uma luz de alegria, como esses astros que brilham os passos nos abismos do firmamento. Lá, ao menos, havia instantes em que se esquecia do seu destino. Mas, depois que o frenesim das batalhas o arrastara, depois que trocara as harmonias das tempestades do Calpe e o rugido das vagas do estreito, pelo gemer de bribundos no combate e pelo retenir dos golpes, nunca mais descera o raio de cima a alumiar-lhe o espírito. O seu presente e o seu porvir eram, como esse vale, um precipício sem fundo, indelineável, tenebroso e maldito. E pelo céu tão plácido e melancólico, pelo céu que ele às vezes expunha a contemplar às horas mortas do pobre presbitério de Carteia, ou assentado em algum promontório, a sua imaginação voou até aos desvios do sul, e as lágrimas de saudade começaram a rolar mansamente pelas faces. O desventurado tinha saudades das tristezas do ermo, porque já não podia ter desejos dos contentamentos humanos. Engolfado naquelas cogitações dolorosas, o guerreiro conservou-se por algum tempo imóvel e com os olhos cravados nos astros cintilantes, que pareciam sorrir-lhe chamá-lo para o seio imenso do Senhor. As lágrimas correram-lhe então mais abundantes, e o coração parecia dilatar-se-lhe com o pensamento da morte. Insensivelmente ajoelhou e estendeu as mãos para o firmamento. Os seus lábios murmuravam com cício quase imperceptível. Era a oração da alma, férvida, procelosa, que os agitava. Era essa oração que todos nós sabemos no momento da suprema agonia e que nenhumas palavras, nenhuma escritura poderiam representar. Oração que é um mistério entre Deus e o homem e que nem os anjos compreendem. Gemido enérgico de todas as misérias terrenas, cuja intensidade só a providência, que as acumula ou dissipa, sabe pesar na balança da justiça e da piedade divinas.
A morte, esta ideia tremenda, indiferente ou formosa, segundo a vida é risonha, pálida ou negra, veio suavizar o martírio daquela alma atribulada, como em estio ardente as grossas águas da trovoada refrigeram a terra, que estua sob os raios aprumados do sol. Tinha buscado, com placidez horrível a desesperança, como o remédio de cuja eficácia a consciência da imortalidade o fazia duvidar. Seria não mais do que ir deitar-se em leite de dores externas? Talvez. Mas a mudança podia ser refrigério, tanto bastava. A morte parecia, contudo, fugir a ele para que nem este último desejo lhe cumprisse. Houve um instante em que lhe ocorreu o pensamento de subir ao pináculo escarpado de Alziba e despenhar-se no vale. Refugiu desta ideia porque era covarde. Eurico, o sacerdote soldado, não devia fenecer impievilmente. Devia depor o peso intolerável da vida no campo das batalhas pelejadas em nome da cruz e da Espanha. E no recontro daquele dia, uma voz íntima murmurava que o havia de obter. Este anelar pela morte era uma bem triste cobiça, e quando se lembrava de que essa mulher que aí jazia a poucos passos dele, essa mulher em cuja adoração concentrara todos os afetos dos mais formosos dias da vida, cuja imagem sonhada nas solidões do calpe, desenhada de contínuo diante dos olhos da sua alma, gravada como um selo de saudade e de amargura em toda a sua cogitação, essa mulher que, pouco via por horas de delicioso delírio, apertara contra o peito e que pudera outrora torná-lo o mais feliz dos homens, quando se lembrara de que sobre isso tudo ele deixara cair a campa de bronze do sacerdócio, que ninguém podia erguer, o desgraçado seguia estalarem-lhe uma e outra todas as fibras do coração, e fugir do seio um grito semelhante ao que rebenta dos lábios do condenado ao suplício do potro, no primeiro movimento da mão pesada do algoz. E, como se quisesse ainda mais saciar-se de dor, encaminhou-se para o lado onde Mengarda repousava. Ao clarão da tocha que espargia uma luz mortiça, o guerreiro contemplou-a naquele inquieto dormir. Era bela, mais bela que nos tempos da primeira mocidade. O seu gesto angélico, desbotado pela palidez, emagrecido pelos pesares e terrores, ganhara em expressão, em reflexo dos íntimos pensamentos, o que perdera em viço e em toques de inocência. Bonina desabrochada nos campos da vida, brilhara com todas as pompas do seu vicejar à luz da manhã. O ardor intenso do meio-dia a fizera pender. A viração da tarde lhe traria, talvez, ainda frescor e viveza, mas a sua fragrância perdia-se nas auras que passavam. Nas suas cores harmoniosas revia-se apenas o céu. Aquela alma fugia solitária pela terra num viver incompleto, e volveria aos abismos da criação sem conhecer o mais profundo e enérgico dos afetos humanos. O amor, que une dois espíritos como dois fragmentos de um todo, aos quais a providência separou ao lançá-los na terra e que devem buscar-se, unir-se, contemplar-se, até irem, depois da morte, formar, talvez, uma só existência de anjo no seio de Deus. Mas quando Eurico se lembrou de que, porventura, isso era sonho, de que podia ser que essa alma não passasse na vida tão vazia e solitária como ele julgava, e que esse coração, que poucas horas antes pulsara tão perto do seu, batia, acaso, por outrem, sentiu o suor frio manar-lhe da fronte. A tocha baça e fúnebre que mal alumiava a irmã de Pelágio pareceu-lhe retinta em sangue, e como cedro arrancado por tufão repentino, foi encostar-se à rocha lateral, cuja superfície irregular lhe escondia Mengarda. O vê-la despertara todo o delírio do seu primeiro amor, e aquela ideia intolerável que tantas vezes o atormentara nas solidões do calpe, exprimiu-lhe agora o coração como um redobrado furor. E assim ficou por alguns momentos mudo, anelante, aniquilado. Quem era, onde estava, porque viera ali, não saberia dizer. Os pensamentos revolviam-se-lhe na mente, como as ondas num sorvedor marítimo, tempestuosos, rápidos e indistintos. De repente, um ai comprimido veio acordá-lo daquela espécie de torpor doloroso. Estremeceu. Era a voz de Mengarda. Aproximou-se manso e manso, de modo que ela não o visse. Assentada sobre o leito, demudado o gesto e com o susto pintado no olhar, a irmã de Pelágio estendia os braços voltando o rosto para o lado, como quem tentara afastar a visão tão medonha. Pelas suas palavras incoerentes e truncadas, o guerreiro conheceu que um sonho mau o agitava, até que, inteiramente desperta, essas palavras confusas se começaram a coordenar em períodos inteligíveis. O pular do coração de Eurico redobrava de violência, ao passo que o seu respirar se ia tornando cada vez mais imperceptível.
Sempre ele, sempre esta visão de remorso, murmurou Mengarda. Meu pai, perdoa-te o céu o orgulho com que repeliste o gardingo. Perdoa-te o céu o haver-me obrigado a sacrificar aos pés deste orgulho o sentimento de amor que se levantara neste coração. Nós ambos assassinámos o desgraçado, mas a punição caiu inteira sobre mim, embora eu não te amaldiçoarei, ó meu pai. A tua filha não te acusará ante o Supremo Juiz. Depois ficou por alguns instantes calada, com os olhos fitos no rochedo fronteiro, em cuja face escabrosa as sombras parecia dançar e agitar-se à luz da tocha que ardia à curta distância e que a aragem movia. Querera perceber perto de si um gemido abafado, cortando fugitivo o grande silêncio noturno. Vai-te, prosseguiu ela. Que posso eu fazer-te, infeliz? Bem longo, atroz tem sido o meu martírio, porque ainda não achei no mundo alma com quem me fosse dado repartir o cálice do infortúnio, a quem houvesse de contar os tormentos que há tanto tempo me varreram dos lábios a sorrir. Se vivesses, seria tua esposa, tua escrava, mas a bênção nupcial não pode descer entre o túmulo e a vida. Fávila, meu pai, diante do trono do Senhor, onde são iguais o duque e o gardingo, juro-lhe que tua filha repeliu o seu amor por obedecer-te. Diz-lhe que o pranto correu destes olhos ao ouvir a nova da sua morte. Oh, diz-lhe que não fui eu que o assassinei. E aqui, deixando pender a cabeça sobre o peito, pareceu voltar ao sentimento da realidade, mas aquela espécie de terror febril que lhe haviam gerado no espírito os transes, qual mais doloroso, porque sucessivamente passara, tornou a apossar-se dela. Favoreciam-lhe o lugar, a hora, o silêncio. E Mengarda levantou de novo os olhos desvairados e, firmando-se no rochedo, tentou erguer-se. Era Eurico, murmurou ela. Depois de 10 anos bem conhecia a sua voz. Mais triste só. Triste como tantas vezes a tenho ouvido nos meus sonhos de remorsos, bem conheci o seu gesto. Mais pálido e carregado só. Pálido e carregado, como tantas vezes tem surgido no sepulcro para vir mudamente acusar-me silencioso e quieto ante mim por longas e não dormidas noites. Era ele, um espectro cujo coração eu sentia bater, cujos braços me apertaram por cima do abismo revolto, através da floresta, pelos recostos da serrania. Dos seus olhos caiu sobre o meu seio uma lágrima. As lágrimas dos mortos queimam, devoram a vida, porque bem sinto a morte chamar-me. Tinha posto os olhos com as mãos estendidas. Parecia implorar piedade. Morrer, tão cedo, quando apenas torno a ver meu irmão. Pelágio, porque me deixaste? Venho despedir-te da tua pobre Mengarda. Eurico espera para o noivado do sepulcro, e eu não posso tardar. E desvairada, pôs-se em pé, chamando por Pelágio com voz sufocada. Apenas, porém, dera os primeiros passos, soltou um gemido agudo e ficou imóvel. Diante dela, realidade ou fantasma, estava a origem dos seus terrores secretos. Era o gardingo que a amara, que ela queria morto e cuja imagem vingadora vinha mais uma vez atormentá-la. O vulto cravara nela um olhar ardente que a fascinava. Sorriso doloroso lhe pousava nos lábios. Estendeu o braço, segurando a mão de Mengarda, que pretendeu recuar e não pôde. Como petrificada, parecia que os pés lhe haviam enraizado no chão da caverna. Aquela mão que segurava a sua escaldante febre era gelada como a de um morto. A vida do gardingo tinha-se concentrado toda no coração, que lhe despedaçavam duas ideias, horríveis porque associadas. O amor correspondido e tomado ao mesmo tempo maldito, monstruoso, impossível por uma palavra fatal, que lá estava escrita em caracteres de fogo, e que ele via, escutava, sentia, o sacerdócio. Oh, Deus te pague, disse Eurico em voz baixa e lenta, que lançaste na tua longa noite da minha alma um raio fugitivo de luz, luz santa e pura de contentamento e felicidade. Há 10 anos que não me alumia, e ela é tão bela, ainda quando passa como um relâmpago. E depois de estar calado alguns instantes, o gesto íntimo e angustiado cogitar, prosseguiu. Não, Mengarda, não. Os vermes ainda não receberam a parte da tua herança que eu lhe retenho. Morri, porém, não por isso que, na linguagem mentirosa do mundo, se chama a vida. Durante anos dei a devorar à desesperação, e a desesperação não pôde consumi-la. Pendurei à alta noite pelas espessuras das trevas, nas rochas escarpadas do mar do ocidente, à beira dos precipícios, e o mar e os precipícios não quiseram tragá-la. Atirei-a à torrente impetuosa das batalhas, e o ferro impetuou-se nela. O céu guardava-me para ouvir palavras de amor e arrependimento. Essas palavras de inefável doçura que nunca esperei escutar. É que na minha fronte está gravada a maldição de cima. É que ainda me faltava o derradeiro martírio.
ao menos posso acabar o teu. O pensá-lo é um refrigério. E Mengarda, eu vivo ainda. Vivi para te salvar da desonra, e todo o meu passado esqueci-o. Só uma coisa não, porque me subverteu para sempre o futuro. Porque depois da passageira alegria me recalcou mais violentamente esperanças que ousaram um momento agitar-se no fundo desta alma, tranquila na desesperança. Agora, se há repouso debaixo da campa, posso ir buscar lá meu repouso. Mas dize-me, oh, dize-me ainda outra vez que amas Eurico. Repete diante do que respira aquele que preferiste diante da sombra criada pelo teu terror. Essas palavras e o morrer, o teu amor e a morte, eis para mim a única aventura possível, mas que não tem igual na terra. E Mengarda sentia, ao contacto daquela mão fria e trêmula, apertando a sua, no acento dessas frases tempestuosas como o oceano, tristes como o céu porceloso, que lá no peito do vulto que tinha ante si havia um coração de homem vivo, onde chaga antiga e cancerosa vertia ainda sangue. A espécie de pesadelo em que se debatia desaparecera com a realidade. O repentino impulso da sua alma foi lançar-se nos braços de Eurico. Fora ele o objeto do seu quase infantil e único amor. Amor condenado ao silêncio antes do primeiro suspiro, antes do primeiro volver de olhos. Era o Cavaleiro Negro, cujo nome se tornara conhecido e glorioso em todos os ângulos da Espanha. Era ele, finalmente, o homem que 2 vezes acabava de salvá-la. Reteve-a todavia o pudor e, talvez, aquela misteriosa tristeza que escurecia as ideias desordenadas vindas de torpel aos lábios do guerreiro. Procurando serenar a violência dos afetos que a agitavam, Mengarda respondeu como uma voz fraca e trêmula: Bendito a mão do Senhor que te salvou, Eurico, leal e nobre entre os mais nobres e leais filhos dos godos. Graças à piedade do céu que, por meio de tantas desventuras e perigos, nos uniu nos passos que restam ao filho do Duque de Cantábria, no devanear do terror revelei-te, sem querer, o segredo do meu coração. A sua história, ouviste-a. Perdoa a memória de meu pai, e se de mim depende a tua felicidade, se as palavras que me saíram involuntariamente da boca te asseguram que serás feliz. O orgulho que ambos nos faz desgraçados não o herdou Pelágio, que o herdasse mal caberia nestas branhas na caverna dos fugitivos. E depois que não há hoje na Espanha mais lustre que o Cavaleiro Negro, o nome de Eurico. Morreres? Oh não, salvaste a Mengarda ao próprio. Se nunca te houver amado, ela te diria como te diz hoje, sou tu, Eurico. A filha de Fávila, cujo profundo e enérgico sentir mal poderia compreender quem só a houvera visto no momento em que tímida recuava diante do perigo mais aparente que real das margens do Sália, preferiu estas palavras com um tom de entusiasmo, com uma expressão afetuosa tão íntima que o guerreiro caiu aos seus pés. A aventura embargava-lhe a voz. O que lhe tumultuava no coração não tem nome nem linguagem dos homens. Era mais que a loucura. Com um movimento delirante apertou contra os lábios a mão da donzela. Queimavam. Depois do largo silêncio, ele murmurou enfim: Minha. Quem há na terra que possa roubar-me? Anos de tormentos fostos como um dia de abundância e de leite. Imagem que absorveste esta existência inteira. Anjo que me fazes surgir do meu inferno para o teu céu. Tu foste que me salvaste a vida. Oh, como é bom ser feliz! Tinha-me já esquecido. Como o sol deve agora ser belo, serena a aragem da tarde, meigo murmurar do ribeiro, viçosa a verdura do prado. Tinha-me também esquecido. Tens razão, Ermengarda. Quero viver. O viver é delicioso, delicioso por será contigo, ao pé de ti, a adorar-te sempre, sem me lembrar do que existe além de ti no universo. Vem, minha amante, minha esposa, vem jurar que me pertences perante o altar e aos pés do sacerdote. É esta palavra fatal. Um grito semelhante ao de um homem ferido de morte rompeu agudo e rápido do seio do cavaleiro. A mão de Eurico abandonou a mão de Mengarda e os seus olhos brilharam com fulgor infernal. Recuou, afastando de si a irmã de Pelágio, sobressaltada por aquele gesto subitamente mudado, por aquele olhar ardente e vago. Ela não podia compreender a causa de semelhante mudança. Com o braço esquerdo estendido, o guerreiro parecia querer arredá-la de si, enquanto com a mão confrangida apertava a fronte, como se buscasse esmagar um pensamento atroz que lhe surgia lá dentro. Afasta-te, mulher, que o teu amor me perdeu, murmurou enfim. Há entre nós um abismo, tu o abriste, e eu precipitei-me nele. Um crime, só um crime pode unir-nos. Fez uma pausa e prosseguiu. E por que não te se cometerá ele? Talvez obtivéssemos perdão? Perdão? Oh, meu Deus! Não o terias para o sacrilégio? Não. Afasta-te, Mengarda. Diante de ti tens um desgraçado que fizeste.
A donzela uniu as mãos lavadas em lágrimas e exclamou: Eurico, Eurico, enlouqueceste? Por piedade, explica este horroroso mistério. Por que me repeles? Que te fiz eu? Eu que te amo, que sou tua, tua para sempre. Mas os olhos cintilantes do cavaleiro tinham amortecido. Derribado na luta que travara com o destino, o seu combater de tantos anos terminava finalmente. Um sorriso insensato substituiu no rosto as contrações habituais de melancolia. Afigurava-se-lhe que em roda dele balouçava a caverna, e a luz fumosa da tocha que ardia segura no braço do ferro cravado na pedra parecia-lhe faiscar em fitas de cor de sangue. Esvaído, vacilante, assentou-se num fragmento de rocha e, estendendo a mão para Ermengarda, pegou de novo na dela e, com o sorriso indizível, continuou em voz sumisa. 10 anos. Sabes tu, Ermengarda, que é passar 10 anos amarrado ao próprio cadáver? Sabes tu que são 1000 noites consumidas a espreitar em horizonte ilimitado a estrela polar da esperança, e quando no fim os olhos cansados e gastos se vão cerrar na morte, ver essa estrela reluzir um instante e, depois, desfechar o céu nas profundezas do nada? Sabes o que é caminhar sob silvados pelo caminho da vida e achar ao cabo em vez do marco miliário onde o peregrino dá tréguas aos pés rasgados e sanguentos, a borda de um despenhadeiro na qual é força precipitar-se? Sabes o que isto é? É a minha triste história. Estrela momentânea que me iluminaste, caíste no abismo. Arbusto que me retiveste num instante, a minha mão desfalecida abandonou-te. E eu despenhei-me. Oh, quanto o meu fado foi negro! Ermengarda contemplava-o com assombro e terror. Como o entenderia ela? Eurico prosseguiu. Olha tu, ao pôr do sol, no estio, ia eu a sentar-me sobre um cerro marítimo, alongando a vista pelo oceano tranquilo, e parecia-me divisar, desenhada na atmosfera, a sorrir-me. Então as lágrimas de felicidade começavam a brotar-me dos olhos. Depois lembrava-me de quem eu era, e essas lágrimas condensavam-se a meio das faces e queimavam como se fossem metal candente. A horas mortas, correndo pelos desvios, quando o vento açoitava os arbustos enfesados da montanha, cada sombra que se meneava ao luar, sobre o chão pardacento, era a tua sombra que eu via. Outras noites em que mais tranquilo podia, a sós comigo, engolfar-me nos pensamentos de Deus, a tua imagem vinha interpor-se entre mim e a lâmpada mortiça que me alumiava, e o hino do presbítero de Carteia, que devia, talvez, escrever-se nos inários das catedrais de Espanha, ficava incompleto ou terminava por uma blasfémia, porque também devia sorrir, mas a outrem, a homem feliz com o teu amor, e eu tinha então sede de sangue. Era uma lenta agonia, e sempre tu ante mim, nas solidões das branhas, na imensidade das águas, no silêncio do presbitério, nos raios esplêndidos do sol, no reflexo pálido da lua e até na hóstia do sacrifício, sempre tu, e sempre para mim impossível. Mas deliras, interrompeu Ermengarda, que tens tu com o presbítero de Carteia, com esse ilustre sacerdote, cujos hinos sacros reboavam ainda há pouco pelos templos de Espanha, e a quem de certo o ferro ímpio dos árabes não respeitou. A tua glória é outra e mais bela, a glória de seres o vencedor dos vencedores da cruz. A sua era santa a pacífica. Deus chamou-o para si e tu vives para ser meu. Ninguém existe hoje no mundo que possa embaraçá-lo. Esquece o passado, esquece por amor de mim. O cavaleiro sorriu de novo dolorosamente e disse-lhe: Que tenho eu com o presbitério de Carteia? Ermengarda, lembras-te do seu nome? Os lábios da donzela fizeram-se brancos ao ouvir essa pergunta. Um pensamento monstruoso e incrível lhe passaram pelo espírito. Com a voz afogada e quase imperceptível replicou: Era o teu Eurico. Mas que pode haver comum entre o guerreiro e o sacerdote? Que importa um nome, uma palavra? Que... O cavaleiro pôs-se em pé e, deixando cair os braços e pender o rosto sobre o peito, murmurou: Há comum que o guerreiro e o presbítero são uma desgraça só. Importa que esse desgraçado é neste momento um sacerdote sacrílego, o pastor de Carteia. Oh, não acabes, interrompeu Ermengarda com indizível aflição. Era Eurico, gardingo. Proferindo estas palavras que explicavam o mistério da sua existência, o cavaleiro negro viu cair como fulminada a filha de Fávila, e ele não se moveu. A sua imaginação transvariada afirmou-lhe perto de si o vulto suave e triste do venerável Sesiberto, que estendia a mão mirrada entre ambos, como para os dividir em nome da religião, que os devia salvar e do sepulcro a quem pertenciam. Neste momento, uma grande multidão de crianças, de velhos, de mulheres, penetrava na caverna com gritos e choros de terror.
No coração das Astúrias, entre alcantias intratáveis, no fundo de um vasto deserto, repetia-se o grito que 1000 vezes tinha soado na devastada Espanha. Os árabes! Amanhecera. Aquele sobressalto tão impensado revocou o cavaleiro ao sentimento da sua situação. Ajoelhou junto de Ermengarda e, pegando-lhe na mão já fria, beijou-lhe. Nas raias da vida, aquele beijo primeiro e último era purificado pelo hálito da morte que se aproximava. Era inocente e santo, como de 2 querubins ao dizer-lhes o Criador, existi. Depois ergueu-se, vestiu a sua negra armadura, cingiu a espada, lançou a mão do franquisque e, rompendo por entre o tropel, que fizera silêncio ao vê-lo, desapareceu através da porta da gruta, cujas rochas tingia cor de sangue a dourada vermelhidão da aurora.